Olá, peixes! Olá, peixinho! Se você não me conhece, para quem não me conhece, eu me chamo Marinês. Eu estou fazendo esta leitura. O que um pisciniano, uma pisciniana, o que está pensando, ou o que precisa pensar, ou o que precisa resolver, por que precisa fazer isso, como está fazendo isso, e pela luz do tarô, então, a forma mais assertiva para dar esse impulso para ajudar. Então, aqui, o que precisa pensar para resolver, né? Um 4 de copas. Então, aqui, peixes, há momentos na vida em que tudo parece envolto em um véu de incerteza, uma névoa psíquica, que não obscurece apenas o futuro, mas também o presente. E aí tem períodos que o questionamento constante não surge como sinal de fraqueza, mas como um sintoma de um despertar interior. E a consciência está se reorganizando, buscando coerência entre o que se vive e o que se deseja. As inquietações internas, então, não devem ser caladas, né? Mas investigadas como mensageiras de um descompasso entre valores, ações e expectativas. E quando essas pequenas chateações do dia a dia ganham proporções maiores, é provável que estejam funcionando como metáforas. O micro atrito revela um macro conflito não resolvido. E a ampliação do distanciamento entre aquilo que se deseja e aquilo que se vive é, na verdade, um convite à responsabilidade criativa, porque não basta desejar, é preciso escolher. Então, o conflito, portanto, não é um inimigo, é um sinal de vitalidade, porque demonstra que há um núcleo idealizador vivo dentro desta pessoa, alguém que ainda acredita em harmonia, justiça interna, integridade. E o que precisa pensar aqui? Que a incerteza não é vazio, mas um espaço. Um espaço para redefinição. E o que precisa resolver? A ilusão de que a paz virá após a resolução de todas as dúvidas, quando na verdade a paz começa quando se aceita duvidar com propósito. E a serenidade, ela não nasce na ausência de perguntas, mas na coragem de habitá-las sem pânico. Então aqui, o que precisa, por que precisa fazer, né? Um as de espadas. O impulso para agir, sabe aquele start que surge como uma centelha mental? Não é mero entusiasmo passageiro, é um eco do potencial não manifestado. Uma nova ideia, um pensamento que parece muito correto, ou até uma mudança de opinião que traz clareza. São todas essas expressões do self em expansão. O cérebro, em sua plasticidade, reconfigura-se para integrar novas perspectivas. E é verdade que, em sua vibração mais inflexível, esse impulso cognitivo pode cristalizar-se em ideias fixas. Defesas rígidas contra a ambiguidade, ou também o contrário, fragmentar-se em pensamentos aleatórios, dispersos, sem ancoragem prática, mas há um equilíbrio entre os extremos aqui. A fluidez orientada, aquele momento em que a solução aparece do nada, não é acaso. É o fruto de um substrato interno maduro, uma escuta atenta, uma reflexão consciente e também uma abertura surpresa. E não se subestime com o poder de uma discussão saudável. Porque quando conduzida com a intenção de compreensão, não de vitória, ela opera como um polimento da consciência. As ideias se chocam, se refinam, revelam suas arestes. E no final, não vence quem fala mais alto, mas quem sai mais claro. E por que precisa fazer isso? Porque o pensamento por si só é energia potencial, mas só se torna transformação quando incorporado à ação. Porque
A não ação é a inércia, né? Mesmo quando disfarçada de prudência. E é uma forma de desrespeito à própria intuição. E você, como alguém que confia nos sinais internos, sabe disso profundamente. Então, como que você está fazendo isso? Hein, peixinho? Um 7 de paus. Atualmente, você está em um estágio de consolidação estratégica, não mais apenas construindo, mas defendendo. Há um território conquistado. Conquistas, posicionamento, influência. E, curiosamente, quanto mais visível se torna esse território, mais ele atrai desafios. Mas não é por acaso. É por lógica, lógica sistêmica. O sucesso ele gera campo magnético, atrai admiração, sim, mas também imitação, cobiça e a competição. Então, você trabalhou duro para chegar onde está? Cada marco foi erguido com intencionalidade, com estrutura, com aprendizado contínuo e valores que fazem parte do seu modo de operar no mundo. Agora, entretanto, enfrenta um novo tipo de desafio. Não o do início, mas de permanecer com propósito. E alguns piscinianas, tá vendo, tá sentindo, é como se estão lutando contra você. E outras pessoas também lutam com você. E muitas pessoas estão disfarçadas de aliados ou de críticas construtivas, olha só. E isso cria um ambiente tenso e competitivo, sim, mas essa tensão, se bem metabolizada, ela é combustível. E a chave aqui não é endurecer, mas calibrar. Defender não significa se fechar-se. Significa discernir. Provar-se continuamente não deve ser uma compulsão de validação externa, mas um ritual de fidelidade interna. E cada escolha reafirma não apenas o que você tem, mas quem você decidiu ser. E qual a indicação mais assertiva aqui através do tarô? Uma rainha de copas. Essa descrição dada da rainha de copas, a rainha de copas ela é uma pessoa profundamente conectada com os seus sentimentos, fiel a si mesma, misteriosa, que atrai olhares e desperta curiosidade, aponta para uma arquetipologia poderosa, que é o da presença autêntica. Então, a rainha de copas ela não é misteriosa por estratégia, mas por integridade. E ela ter a sua reserva não é de ausência, mas de seleção. E a sua beleza não é apenas estética, é de coerência vibracional. Porque ela encarna o desejo não como carência, mas como magnetismo ontológico. E as pessoas querem estar próximas a ela porque inconscientemente sentem que ela habita plenamente, né? Então, essa figura, muitas vezes simpática, por vezes é reservada. E é um lembrete, peixinho, de que não é necessário ser compreendido por todos para ser legítimo. A sua essência opera em outra frequência, que é de não buscar por validação, mas por ressonância. E nisso reside a sua força mais assertiva, a capacidade de permanecer inabalável sem precisar se justificar. Então, para você que valoriza a autoconsciência, age com estrutura, revisa-se com humildade e não tema a expandir os seus horizontes. E essa aqui é a indicação mais potente. Continue encarnando a sua verdade com elegância estratégica. Deixe que a curiosidade dos outros seja o espelho do seu alinhamento interno e não o critério do seu valor. Porque o mundo não precisa entender você. Ele precisa sentir que você está aqui, inteiro, inteira, em movimento e irredutivelmente viva. Então, se você já sentiu
que tudo está envolto em um véu de incerteza, que pequenas chateações viram tormentas internas e que mesmo com conquistas, parece que precisa provar seu valor todos os dias? Neste vídeo, vimos o que realmente está acontecendo quando surgem questionamentos constantes e por que isso não é sinal de retrocesso. Uma nova ideia surge do nada, como um salvamento interno, né? E como aproveitá-la sem cair em rigidez ou dispersão. Você está sendo desafiado por pessoas próximas, não é por acaso, mas porque entrou em um novo patamar de energia e de responsabilidade. E aqui a sua essência começa a atrair curiosidade, mistério e até inveja. E porque isso é um sinal de alinhamento, mas não é de perigo. Então, este é um guia para quem está em transição entre o que foi e o que virá a ser. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre aprender a habitar as perguntas com coragem, clareza, fidelidade de si mesmo, de si mesma. Então eu te convido, inscreva-se, se não é inscrito, para ter mais conteúdo sobre autoconsciência, evolução pessoal. E este aqui é um vídeo ideal para se ouvir com calma, talvez até mais de uma vez. Deixe teu like, compartilha. Gratidão por você aqui. Até a próxima leitura, peixinho.